quando a gente fala, eu tenho uma dor emocional, quando a gente consegue sentir essa dor emocional, que não é angústia, que não é o conflito, que não é a tristeza, enfim, né? Que são todas essas emoções, a gente tem uma dor física às vezes. Às vezes a dor emocional é tão grande que ela passa a ser física. E entender que a dor faz parte do que a gente precisa sentir, olhar, perceber, entender, é tão necessário, é tão importante, né? Às vezes a gente não quer sentir, não quero sentir, não estou a fim de sentir essa dor. Às vezes é necessário sentir a dor, porque a dor é que vai trazer solução, movimento, né? Que vai fazer você sair de um ciclo e ir para outro, entender uma questão que esteja acontecendo ali com você. A dor, ela tem uma força, né? E às vezes a gente precisa olhar para ela, né? E entender que muitas vezes, quando eu não tenho um trauma, quando eu não tenho uma dor forte mesmo, no sentido de aprendizado, de histórias que eu vivi, a gente tem que pensar que logo depois de qualquer euforia, que também a gente vai falar já já, a gente sente o peso da dor, né? Porque a dor está muito ligada com a frustração. Depois de cada euforia que a gente vive, de cada... Ai, né? Vem sempre uns questionamentos de podia ter feito melhor, por que que eu não fiz assim, por que que eu não fiz assado, por que que eu não olhei para isso, por que que eu não olhei para aquilo. E aí a dor aparece, né? Então a gente tem dores aí em todos os aspectos da nossa vida, em todos os lugares, de todas as formas. E às vezes dores que a gente nem reconhece, nem entende, nem sabe. Sinto uma angústia, sinto uma coisa, mas não sei o que é. Essas dores vão marcando a gente, né? Parece que vão pontuando na gente muitas dificuldades. E todas as vezes que eu falo de dor para qualquer pessoa que eu troco, que eu levo, né, troco essa fala, eu sempre digo que a dor ela só existe em você, ela só está em você porque ela quer que algo mude. Ela conversa com você. Quando a gente consegue conversar com a dor, ela tem um peso muito menor. Ela tem até uma certa leveza. Quando eu entendo o que a dor veio fazer comigo, qual que é o movimento que ela está querendo que eu faça aqui, né? Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, antes da gente falar da euforia. É engraçado, né, que a gente está vendo muitas pessoas sentindo muita dor. Isso eu acho que sempre teve, né? Acho que as pessoas sempre tiveram muita dor, sempre, mas hoje você consegue perceber. Oi, Elaine, boa noite. Boa noite, gente. Boa Bem-vindas. noite. A gente percebe, a gente consegue ver que hoje as pessoas elas estão tendo condição e mais coragem de expressar mais as dores delas. Né? Antes as pessoas elas eram inibidas, elas não queriam, e ainda assim, ainda hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de expressar a sua dor, de mostrar porque acha que está sendo vulnerável, que está indo para um lugar de fragilidade, de fracasso, né? E quanto menos você expressa a sua dor, quanto mais você sente e você fala, não, eu não posso sentir isso, não, ninguém pode saber que eu sinto isso, nem que é assim, ninguém sabe as dores que eu tenho, né? A gente ouve muito Exatamente. isso, né? Todo mundo vê. Aí eu não sou muito boa de ditado, mas ninguém vê as pingas que eu tomo. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os mas tombos vê que os eu tombos que eu levo, né? levo. É mais ou Isso. menos isso, né? Então, isso, você vê como fica fácil para as pessoas expressarem que elas têm a dor e eu vou ficar aqui com a minha dor e não importa para ninguém. E esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: olha, Ana, eu vivo para o meu filho. Vivi para o meu filho e foram anos vivendo para o meu filho. E agora eu não sei viver para mim. Olha quanta dor que tinha ali. Que ela estava falando que ela queria ir para o retiro, enfim, né?
se ela tinha condição. Ela me perguntou, eu tenho condição de ir para um retiro? Porque eu não sei nada mais sobre mim. Imagina a dor que essa pessoa sente e que ela nunca expressou, ou expressou de maneira agressiva, culpando as outras pessoas por ela estar naquela condição que ela estava, porque ela se colocou, porque a gente se coloca nessas condições, Sim. né? E de repente ela falou, eu não sei mais, eu não sei viver. O meu filho agora cresceu, o meu filho tá indo para a vida, o meu filho tá indo embora, e eu não sei mais o que fazer. Ela tá entrando naquela dor do ninho vazio. Uhum. Então, assim, é uma dor. E ela falou assim para mim, nunca ninguém soube das minhas dores. Nunca ninguém, eu nunca compartilhei com ninguém. Como é que eu faço terapia? Como na terapia eu vou falar das minhas dores? Gente, eu fiquei tão, assim, compadecida da dor daquela mulher, porque não é só Impacta, né, ela. gente? São tantas pessoas, homens e mulheres, são tantas pessoas que ficam ali armazenando e guardando as dores delas. E o que a gente vai fazer com essas dores? Essa dor vai virar doença. Exatamente. Mas olha que legal ela ter tido esse movimento, porque assim, o que a dor ela só aparece a partir de um conflito, né? Então, por exemplo, Uhum. provavelmente durante toda a vida houve uma necessidade de olhar para esse filho, de viver para esse filho, mas no fundo a alma dela sempre conversou com ela, disse para ela, olha, você pode, você consegue dividir. Você consegue Uhum. dividir aí ser mãe, ser mulher, ser, Uhum. né? Um ser humano, Várias enfim, você com facetas, né? várias facetas, você consegue, mas aí a pessoa não ouve, ela não consegue ouvir. Às vezes até pela necessidade, pela história, pela história de vida, a gente não sabe qual que era a necessidade que ela tinha em ser essa super mãe, Exatamente. né? E aí isso leva a pessoa para esse conflito. E esse conflito gera dor. O conflito ele é o nosso Muito. grande amigo. As pessoas têm medo. Ai, eu não posso sentir conflito, eu não gosto de vivenciar nada que me traga conflito. O conflito não é ruim. O conflito ele é sempre positivo quando a gente olha para ele. Vai. O conflito ele é bom porque ele vai te trazer uma solução. Alguém vai ter que trazer uma Exa solução. exatamente. Ou você, por exemplo, no Sim. caso ela teria que, você viu que ela falou, eu nunca mostrei para as pessoas as minhas dores. Então os Uhum. conflitos estavam lá, mas ela se manteve em silêncio, porque ela não queria que ninguém, ela não queria partilhar com ninguém. Então, Uhum. provavelmente, quantos de nós não fazemos isso? E o conflito é o que é um convite para uma solução. E E essa solução assim, a gente consegue se dar. uma coisa que é interessante, né? O porquê que não compartilha, o porquê não expressa a sua dor. Mesmo que seja para fazer uma terapia, que seja para um amigo, que não importa qual que seja essa maneira de compartilhar, independente dela qual seja. O porquê não se faz? Porque existe um auto-julgamento muito grande. Exatamente. O auto-julgamento faz você ficar no movimento, num ciclo de dor, alimentando uma dor que é muito difícil de cessar. Porque você está se beneficiando, porque você ficar nesse ciclo de dor, nesse julgamento, te Sim, faz entrar num lugar de vítima e de coitado e de coitadinha. isso. E você Uhum. vai fazendo e manipulando situações para que as pessoas olhem para você dessa maneira. Só que Exatamente. eu não vou expressar a minha dor, porque se as pessoas olharem para mim como coitadinha, ai meu Deus, né? Então, aí Por ela entra, causa da ela minha entra, dor, exatamente. né? Ou talvez ela entre dentro de um processo de, não de auto-julgamento, mas de soberba, né? Sim, O ego fica, eu não posso mostrar para as pessoas o quanto eu sou vulnerável, o quanto essa dor me machuca, me enfraquece, porque a gente tem essa ilusão, né? sim. A gente tem a ilusão de que é, é, a, as nossas emoções, elas nos enfraquecem. Não, jamais. Não tem nada mais bacana, Ana, do que você conversar com alguém e você ter certeza que de lá você vai fazer uma troca. Como a Uhum, gente faz? A gente faz muita. E você sabe que de lá vem uma coisa bacana. A uhum. pessoa, ela não vai entrar nesse julgamento. E mesmo que ela entrar, pô, vamos supor, eu troquei com você algo. Te disse a minha dor, partilhei a minha dor com você.
E aí você veio com um julgamento, não com um acolhimento. Tudo bem, não vou mais, mas isso não vai me fazer menor. Pelo menos eu pus para Isso. fora. Eu coloquei para fora. Eu disse para o outro, olha, nossa, né? Isso está me machucando aqui, tá Só que borbulhando dentro o de que mim. acontece? Se isso acontece, a pessoa já vai ficar, ela já vai alimentar uma outra dor, um outro sofrimento, porque ela vai começar a se maltratar, dizendo, tá vendo? Eu não tinha que falar nada para ninguém. Eu Sim, tinha que ficar aqui, aguentar sozinha. Isso sim, daqui é meu. Eu não tenho que compartilhar com ninguém, porque eu vou falar, a pessoa vai, ó, falar um monte de exatamente. coisa que eu não quero ouvir. Exatamente, exatamente. Mas assim, a gente tem que pensar que você pode até silenciar, desde que você fale com você, por exemplo. Tem dores Uhum, que eu tenho na minha vida que eu não divido. Às vezes nem no meu processo terapêutico, mas eu sim. falo comigo, eu escrevo sobre eles, eu penso sobre eles, eu não guardo, não coloco embaixo do tapete, porque isso causa muita dor. Então, o que eu faço? Eu olho para isso. Se sozinha eu percebo que eu não consigo eliminar aquela dor ou entender, né, dar um fim para esses conflitos, eu vou em busca de ajuda. Mas é, quem me conhece sabe que eu adoro dividir. Então, você sempre dividir, eu sempre divido. Você sabe já, né? Eu não vivo isso, mas já vivi uma época da minha vida em que para mim era um problema dividir. Assim, eu tinha um pouco de receio, eu tinha vergonha. Eu entrava nesse processo, né, do meu orgulho de dizer não, mas o que o outro vai pensar de mim se eu dividir a minha dor com ele? Não, eu vou ficar quietinha aqui, não quero dividir. Hoje já não, já esperei isso. Para mim não tem diferença, mas já passei por isso. Então, se eu vivo dessa forma, qual que é a dificuldade? Não tem que ter dificuldade. Tem que pegar meu caderninho lá e escrever, gente. Falar comigo, olhar para o espelho e falar, e aí? Né? Tá doendo aqui, vamos resolver? Por que tá doendo? A solução tá através de uma atitude, de um movimento meu, de olhar no espelho e falar coragem, de pegar na mão de alguém e dizer, vamos comigo junto, vamos lá partilhar comigo e vou passar por essa fase aqui. Isso é muito importante.